Wakenade, Marina Wakenade, Tabarini Hazawejani, Tabarini Hazawejani. Agora, Hawanararae, Hawanararae. Esse é o Bruno Pereira, que desapareceu na Amazônia junto com o Dom Phillips. O Dom, jornalista, passou pelo New York Times, o Washington Post, o The Guardian, mais recentemente, o que você quiser, tá? Cobrindo o Brasil, de maneira mais específica, na maioria das vezes, a Amazônia. E o Bruno, que a gente ouviu ali, alegre, cantando, um indigenista, uma das mentes mais brilhantes que já passaram assim pela FUNAI. Aliás, mente brilhante que foi devidamente punida por ser brilhante na FUNAI do Bolsonaro. É verdade. O cara fez descobertas incríveis, assim, tribos completamente intocadas, tal, em 2018. Aí no mesmo 2018, alguém na FUNAI lá, Amanda do Moro, viu? Amanda do Moro. Chega lá e fala assim, esse cara aí trabalha, bicho. Tá louco? Tira ele da diretoria dele aí, tá maluco? Os caras trabalham. Foi isso que aconteceu, né? Então os dois desapareceram, tá? E começaram a chegar a partir do final da tarde de domingo, informações absolutamente desencontradas sobre esse caso, absolutamente desencontradas. E aí aqui, o melhor que a gente pode fazer é trazer essas informações em ordem cronológica, para tentar compreender a confusão que se formou. Então vamos iniciar pela Folha de São Paulo, ok? No final da tarde de ontem, Ana, anunciava-se que objetos pertencentes aos dois teriam sido encontrados. Diz a matéria: bombeiros encontram mochila submersa em rio com pertences dos desaparecidos no Amazonas. Pertences foram encontrados amarrados em região que havia sido isolada pela Polícia Federal para buscas. Muito bem, a manchete da Folha de São Paulo. Eu escolhi a Folha de São Paulo por uma razão. Tem uma informação aqui na Folha que acaba não aparecendo na maioria dos textos sobre esses objetos aí que foram encontrados, tá? É um notebook, Ana. É um notebook. Tá aparecendo aí para você, não? Tá. Mais cedo, agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas que participaram da operação de busca disseram que havia entre os pertences encontrados um notebook, mas o comunicado da Polícia Federal não menciona esse item. Perfeito. Então, assim, além de todos os objetos, roupa, bota, mochila, você tem um que poderia conter informações registradas nos últimos dias e nas últimas horas que antecederam o desaparecimento. Diz o Corpo de Bombeiros, encontramos, diz a Polícia Federal, não encontramos. O que desencontramos foram as informações, né? Aí, pula para amanhã da segunda-feira. Era o quê? 8h50, antes das 9 horas. André Trigueiro, na Globo News. Produzir exatamente os fatos. Às 8h50 da manhã, eu recebi uma mensagem de texto da Alessandra, mulher de Dom Phillips, reportando que os corpos do marido, jornalista, e do indigenista Bruno Pereira haviam sido localizados. Eu perguntei para ela se essa notícia estava confirmada. Ela disse que sim, que havia recebido a informação de amigos na Amazônia e da Embaixada Britânica, que já havia reportado esse fato aos irmãos de Dom Phillips na Inglaterra. Deu para entender aí, né? 8h50, vem essa informação. Corpos teriam sido encontrados. Pula apenas alguns minutos para frente no tempo e você tem isso aí, ó, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, contrariando a informação que tinha vindo alguns minutos antes. Tá. A PIB diz: Bruno e Dom seguem desaparecidos. As informações de que corpos foram encontrados não procedem.
As organizações indígenas que acompanham o caso seguem pressionando a continuidade nas buscas. Solicitamos que aguardem uma posição oficial. Perfeito, perfeito. Então, ó, tenha em mente aí a ordem cronológica dos fatos, tá? Objetos encontrados. Essa informação vem no final da tarde de domingo. Aí, na manhã de segunda-feira, a primeira informação que chega é: corpos foram encontrados. Passam-se só uns minutinhos e vem a Associação dos Povos Indígenas do Brasil para dizer não foram encontrados, tá? Mais uns minutinhos para frente. Vai ser o quê? 9h25, menos de uma hora depois do André Trigueiro na Globo News, nota da Polícia Federal, Ana. Agora começa a ficar assim meio, putz. Nota à imprensa da Polícia Federal. Título: Operação Javari, 13/6/2022. O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informa que não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips. Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados. Bom, falou-se ali em materiais biológicos, né? Tangencialmente, falou-se aí de um estômago humano que teria sido encontrado na área das buscas. O que interessa aqui agora é todo esse desencontro de informações gerou conflito na cobertura. Muitos veículos ficaram sem saber para onde ir. Encontrou ou não encontrou? O que é verdade? Eu afirmei, eu desminto? Errata? Ou eu não? E isso aconteceu, saca só, até com o jornal A Crítica. Por que eu estou citando A Crítica? Porque é de Amazonas. E tá lá, tem cobertura em loco. Entendeu? E mesmo os caras aí foram pegos de surpresa. Ana, olha lá, ó. A informação de que os corpos haviam sido encontrados foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Trigueiro, da TV Globo, e também pelo site do The Guardian, veículo em inglês para o qual Dom Phillips presta serviços. A Crítica republicou essa informação, agora oficialmente refutada com base na publicação dos veículos. Muito bem, muito bem. Aí, depois de tudo isso, Ana, o André Trigueiro volta à Globo News. Né? Porque, pô, ele foi o cara que trouxe a informação de que foram encontrados. E tinha fonte, viu? E tinha fonte. O Ministério das Relações Exteriores falou com a família, que falou com ele, que falou com o público da Globo News. Né? E aí o Brasil inteiro ficou sabendo. Às 8h42, horário local, Londres, madrugada aqui no Brasil, houve um comunicado, uma mensagem de texto recebida pelo cunhado de Dom Phillips, o senhor Paul Sherwood, e essa mensagem comunicava o desejo deste funcionário da embaixada brasileira no Reino Unido, o Roberto Doring, de explicar, dar uma informação. A gente está aqui com a imagem que foi printada e o Paul me mandou. Bom dia, aqui é Roberto Doring, da Embaixada do Brasil. Por favor, retorne a ligação quando você puder. Muito bem. E o cunhado do Dom Phillips retornou a ligação por telefone e foi informado de que 2 corpos haviam sido encontrados na região onde ocorrem as buscas, na Amazônia, e que estavam aguardando perícia. Muito bem. Eu pedi por escrito, depois dele conversar por telefone comigo, que confirmasse essa informação, foi o que se deu. Eu disse que eu havia entendido que depois da mensagem por escrito, o cunhado ligou para o funcionário da embaixada e o funcionário da embaixada, que é o Sr. Doring, se teria confirmado que os corpos haviam sido encontrados e sim, ele me disse que os corpos foram encontrados, mas ainda não identificados. Muito bem. Eu acho que dá para resumir da seguinte forma, e o Trigueiro vai tocar nisso logo mais. Você tem um mesmo governo federal emitindo informações conflitantes. Não tem jeito de escapar dessa conclusão, tá? Não tem jeito. Por um lado, o Ministério das Relações Exteriores liga para a família e fala: foram encontrados corpos.
Por outro lado, o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, diz: não foram encontrados corpos. E essa não é a primeira confusão. Lembre o que a gente precisou noticiar aqui a respeito do notebook. Né? Bombeiros do Amazonas dizem: encontramos um notebook. Polícia Federal fala: não. Tem uma lista de objetos que foram encontrados, mas não tem notebook no meio. E aí, nessa confusão toda, você tem as duas negativas vindas do mesmo lugar, né? Que é a Polícia Federal. Mas vamos voltar para o André Trigueiro. Prende aqui é o seguinte. Hoje, às 8h50 da manhã, eu recebi uma ligação da Alessandra, mulher do Dom Phillips, reportando essa informação. 2 corpos foram encontrados na região das buscas. E a Alessandra dá como certo que sejam os corpos do Dom e do Bruno. Eu perguntei tudo que a gente tem que perguntar. Quem te disse, quem encontrou, em que lugar, a que horas, tudo isso. Ela falou: eu só tenho essa informação e a fonte é a família do Dom, que recebeu esta notícia da embaixada. Nós, portanto, temos aqui uma situação, André, muito curiosa. Porque, até o momento, a Polícia Federal e a Associação dos Indígenas que realizam as buscas na região formalizaram um desmentido dizendo: não houve nenhuma confirmação de que 2 corpos foram encontrados por aqui. A Polícia Federal e a Embaixada do Brasil no Reino Unido servem ao mesmo governo. E o mesmo governo, ao que parece, tem 2 informações sendo passadas completamente diferentes. Por parte da Embaixada, 2 corpos foram encontrados. Isso foi reportado à família do Dom Phillips. Deu para entender quão desencontradas as informações estão. Agora falta o quê? Falta o quê para completar isso aqui? Falta o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores. Não é isso? O Ministério da Justiça diz: não foram encontrados os corpos. Mas o Ministério das Relações Exteriores, através da embaixada lá, liga para a família e fala: opa, encontraram, tá? Então, assim, como é que é isso? Né? Isso chegou só agora aí, o quê? 4 e pouco? 5 da tarde? Então vou ter que compartilhar minha tela com o UOL aqui, né? E sem muita programação. Vamos ver o que tem aqui, ó. Itamaraty diz que embaixada mantém contato com a família de Dom Phillips. Beleza, já confirma então a informação do André Trigueiro, né? Seguindo, Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty enviou nota reforçando que a Embaixada Brasileira em Londres tem permanente contato com a família de jornalista britânico Dom Phillips, que está desaparecido junto com o Bruno Pereira desde 5 de junho. Itamaraty falou que a Embaixada trabalha para informar a família sobre os desdobramentos da investigação, ignorou críticas após um funcionário supostamente ter repassado notícias erradas sobre o paradeiro de Phillips para os parentes dele. Tá bom. A Polícia Federal que lidera o caso negou que os 2 homens tenham sido encontrados. Tá, isso a gente já sabia, né? O texto afirma ainda que, conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Apesar disso, o presidente Bolsonaro disse hoje que indícios levam a crer que será difícil encontrar os jornalistas e o indigenista com vida. Então isso aí é o melhor que a gente consegue tirar do Ministério das Relações Exteriores. Né? Olha, complicado isso, tá? Muita gente comparou isso com o caso da Marília Mendonça, porque, enfim, naquele fatídico novembro de 2021, as informações vieram desencontradas, criou-se esperança, criou-se desesperança, criou-se decepção, um rio de lágrimas desnecessário, para além do que já aconteceria de qualquer forma. Mas tem uma gravidade adicional aqui, Ana, porque você soube essas informações e tem gente conspirando, entendeu? Tem gente conspirando por causa da natureza desse desaparecimento, tem uma pessoa presa, um tal de pelado que circula lá pela região, cara com munição de abater tanque de guerra, pô, né? Então, assim, no meio disso tudo, informação desencontrada é terrível, é terrível. Então, assim, no mínimo, o governo Bolsonaro joga sobre si uma suspeição desnecessária, né? Ou tô maluco? Nossa, tem tanta coisa, e é difícil a gente não
primeiro tem que lidar, né, com um fator emocional, né, de lidar com esse tipo de informação, de notícia. E a segunda é lidar também com a conspiração, né? Porque você diz o governo joga sobre si uma suspeição desnecessária. Eu diria, será desnecessária? Porque a suspeição pode parecer necessariamente sempre negativa, mas às vezes a suspeição, a falta de confiabilidade, a confusão, a desinformação, o descolamento da realidade podem servir também, né? Às vezes também é bom tornar as coisas nebulosas, né? Mas desnecessário, de fato, é desnecessário, porque enquanto, né, você ia passando a cronologia, eu ia pensando assim, né? Eu entendo como a notícia, né, chega a ser noticiada, né, através da fonte da família, que por sua vez confia numa fonte diplomática, né, que é considerada uma fonte confiável, né, eu consigo aventar a possibilidade dessa fonte ter. Estou tentando assim, né, entender a possibilidade dessa pessoa ligar, né, e dar essa informação de boa fé também, né, achando que está cumprindo aí um serviço de dar informação para a família, dando uma informação errada. Vamos dar esse benefício da dúvida, assim, né? O que eu não consigo entender e aceitar é que diante disso, diante de um conflito de informações, né, uma fonte diplomática diz encontraram, uma fonte da polícia diz não encontraram, a gente não é capaz, e isso é o que me deixa indignado, a gente não é capaz entre fontes oficiais de estabelecer o que foi que aconteceu. Então, você não consegue chegar à diplomacia e dizer, olha, aconteceu isso e aquilo, teve tal e tal informação, quais são as outras entidades que estão envolvidas na busca, está envolvida aqui o Exército, está envolvida a Polícia Federal, está envolvido o Corpo de Bombeiros, quem quer que seja, e explicar o que está acontecendo. Então, solta uma notinha vaga aqui, uma notinha vaga ali, e no meio disso tudo, a informação pública fica completamente confusa, e aí as pessoas, no afã de né, descobrir e o que aconteceu, vão atirando para tudo quanto é lado, e no meio disso tudo, vou reforçar o que eu tinha comentado lá no começo, no meio disso tudo você tem família, você tem amigos, você tem colegas, pessoas que são próximas aos dois seres humanos dos quais a gente está tratando aqui, né? E essas informações desencontradas, eu imagino que deva ser muito pior, não só pelo impacto emocional que isso tem para as pessoas, mas o nível de desinformação ainda deve ser pior, porque deve ser o dia inteiro, mensagem daqui, mensagem dali, ele tem isso, tem aquilo, não, fulano falou isso, fulano falou aquilo, né? Deve ser ensandecedor, assim. Então, tem algo aí que é muito difícil de aceitar, né? E realmente me impressiona muito que as instituições não consigam estabelecer uma linha confiável de informações. E aí está o grande problema, de novo também, né? Como é que a gente chegou num estado de coisas que a Polícia Federal do Brasil dá uma declaração e você não sente que você pode confiar? A Polícia Federal fala, não encontramos. Você fala, será? Né? Será que não encontraram? Como é que nós chegamos nesse estado? A gente sabe como que a gente chegou nesse estado de coisas. Quando a gente fala sobre a deterioração das instituições, a gente está falando da credibilidade delas também, não é isso? Super, super.